Esconda minha irmã. O sangue do menino gotejou nas botas de Jasper. 3 palavras. Isso é tudo que ele conseguiu antes que seus joelhos batessem na terra. Eles mataram P. Queimaram tudo. Ela tem 8 anos, senhor. 8. E ela não falou uma única palavra desde que a mamãe morreu. Seus dedos cravaram-se no tornozelo de Jasper, deixando listras vermelhas no couro gasto. Por favor, eu estou implorando a você. Quando eles vierem e eles estão vindo, apenas esconda-a. Isso é tudo que eu peço. Esconda-a e deixe-me morrer. Jasper Mallister estendeu a mão para seu rifle. Ninguém morre esta noite, filho. E eu não me escondo. Assine meu canal e comente a cidade de onde você está assistindo. Deixe-me ver o quão longe esta história viaja. O menino cheirava a fumaça e cobre. Jasper o pegou antes que ele atingisse o chão, sentindo o calor úmido do sangue encharcar sua camisa. A ferida era profunda no ombro, não um corte de queda, não um arranhão de arame. Alguém havia usado uma lâmina neste menino com propósito. Calma agora. Jasper o abaixou na varanda. Eu te peguei. Sem tempo. O menino agarrou sua gola, puxando-o para perto. Sua respiração vinha em arfadas irregulares. Minha irmã, o riacho, grandes pedras. Ela está escondida. Quantos homens? 5, talvez 6. Sua voz falhou. Homens de Crane. Eles ganharam nossa terra. P disse não. Então eles... Ele não terminou. Não precisou. Qual é o seu nome, filho? Sam. Samuel Thornton. Tudo bem, Sam. Jasper puxou sua bandana e a pressionou contra a ferida. Segure isso. Não se mova, senhor. Meu nome é Jasper. Eu disse, não se mova. Ele pegou a Winchester do batente da porta e moveu-se em direção à linha de árvores. 8 anos desde que ele segurou este rifle com intenção. 8 anos de silêncio, de solitude, de fingir que o passado não podia encontrá-lo aqui. O passado sempre te encontrava. Ele sabia disso agora. O riacho não era longe. 1/4 de milha através de choupos, seguindo o som da água sobre a pedra. Jasper se moveu rápido, mas silencioso, do jeito que ele aprendeu na guerra. Do jeito que um homem se move quando o barulho significa morte. Ele a encontrou encaixada entre 2 pedras, pequena como uma sombra. Cabelo escuro emaranhado com folhas, vestido rasgado e sujo, uma boneca de pano apertada contra seu peito, olhos de botão olhando para o nada. Ela não gritou quando o viu. Não correu. Apenas olhou para cima com olhos que tinham visto demais, entendido demais, sentido demais. Eleanor. Nada. Nem mesmo um piscar. Seu irmão me enviou. Estou te levando para um lugar seguro. Ela estudou o rosto dele por um longo momento. Então, lentamente, ela estendeu a mão. Seus dedos estavam gelados, tremendo. Mas ela segurou firme e Jasper sentiu algo se abrir em seu peito. Algo que ele havia mantido trancado por anos. Vamos, pequena, vamos te aquecer. Eles voltaram para a cabana assim que a última luz sangrou do céu. Sam ainda estava na varanda, pálido como um osso, a bandana encharcada de vermelho. Ellie. A menina soltou a mão de Jasper e correu para o irmão. Sam a pegou com seu braço bom, enterrando o rosto no cabelo dela. Seus ombros tremeram, mas ele não fez som. Jasper os observou por um momento. Então ele se virou e examinou o horizonte. Nada se movia ainda. Para dentro, ambos, agora. A cabana era pequena. Um cômodo, lareira de pedra, cama no canto. Não muito, mas as paredes eram sólidas. Jasper as havia construído ele mesmo quando ainda acreditava que paredes podiam manter o mundo fora. Ele sentou Sam e foi trabalhar na ferida. Uísque para limpá-la, agulha e linha para fechá-la. O menino sibilou pelos dentes, mas não chorou. Garoto durão. Duro demais para 13. Quem fez isso com você? Jasper perguntou, amarrando o último ponto. Um homem chamado Dawson trabalha para Crane. A mandíbula de Sam se apertou. Disse que estava me ensinando uma lição sobre fugir. Apenas Dawson.
Os outros estavam ocupados. Sua voz ficou monótona. Matando o pé queimando nossa casa. As mãos de Jasper pararam. Seu pai está morto? Sim. A palavra pairou no ar, pesada como pedra. Ellie fez um pequeno som. Não palavras. Apenas um leve choramingo. Ela se pressionou mais perto de seu irmão, seu rosto escondido contra o peito dele. Ela viu, Sam sussurrou. Não, P. Isso aconteceu rápido demais. Mas a mamãe 6 meses atrás. A febre a levou e Ellie estava bem ali quando ele engoliu em seco. Ela não disse uma palavra desde então. Nem para mim, nem para ninguém. Jasper olhou para a menina. Ela o observava agora, aqueles olhos escuros seguindo cada movimento dele. Silenciosa, vigilante, como uma coisa selvagem, decidindo se devia confiar ou fugir. Ela vai falar quando estiver pronta, Jasper disse. Você não sabe disso. Não, mas eu acredito. Sam o estudou procurando. Por que você está nos ajudando, senhor? Você não nos conhece. Você não nos deve nada. Acho que isso é verdade. Então por quê? Jasper pousou a agulha e se recostou. O fogo estalou, lançando sombras pelas paredes. Eu estive na guerra, ele disse. O exército da União fez coisas das quais não me orgulho. Vi coisas que ainda me acordam à noite. Ele fez uma pausa. Depois que terminou, eu vim para cá. Construí este lugar. Imaginei que se ficasse longe das pessoas, não poderia machucar mais ninguém. Funcionou? Não. A voz de Jasper estava baixa. Acontece que fugir de seus pecados não os apaga. Apenas lhes dá tempo para crescer. Sam ficou em silêncio por um momento, então. Então nos ajudar, isso é o quê? Compensar algo, talvez. Ou talvez eu esteja apenas cansado de ser o tipo de homem que vai embora quando alguém precisa de ajuda. Antes que Sam pudesse responder, Jasper ouviu. Batidas de cascos, distantes, mas crescendo. Abaixe-se! Sua voz endureceu. Para longe das janelas. Sam agarrou a mão de Ellie e a puxou para o chão, pressionando-se contra a parede mais distante. A menina não fez um som, mas seus dedos apertaram aquela boneca de pano até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Jasper se moveu para a porta e a abriu ligeiramente. 5 cavaleiros espalhados pela estrada, silhuetas contra o céu moribundo. O da frente sentava-se alto em um cavalo preto. Animal fino, bem alimentado, do tipo que custava mais do que a maioria dos homens ganhava em 3 anos. Victor Crane. Jasper ouvira o nome. Homem da Companhia de Mineração do Leste, do tipo que usava roupas limpas e mantinha as mãos macias enquanto outros homens faziam sua matança. Boa noite. A voz de Crane chegava fácil, quase agradável. Noite linda, você não diria? Jasper pisou na varanda, rifle em mãos. Posso ajudá-lo? Eu certamente espero que sim. Crane impulsionou seu cavalo alguns passos para a frente. Estamos procurando algumas crianças, um menino e uma menina. Fugitivos, você entende? Causaram bastante agitação de volta na cidade. Não vi crianças, não. Crane inclinou a cabeça. Peculiar. A trilha deles levou direto à sua porta. Trilhas podem mentir. Um dos outros cavaleiros, um homem magro, cicatriz no rosto, cuspiu na terra. Ele está mentindo, Sr. Crane. Posso sentir o cheiro nele. Crane levantou uma mão, silenciando-o. Ora, ora, não sejamos apressados. Ele se virou para Jasper, o sorriso se alargando. Sou um homem razoável, um homem de negócios. Eu entendo que boas pessoas às vezes fazem escolhas questionáveis. Vá direto ao ponto. Muito bem. A gentileza caiu da voz de Crane como uma máscara caindo. O pai daquelas crianças me devia dinheiro. Uma dívida substancial. Quando ele se recusou a pagar, consequências foram administradas. Infelizmente, as crianças testemunharam essas consequências. Você entende meu dilema. Eu entendo que você matou um homem na frente de seus filhos. Eu fiz o que foi necessário. Os olhos de Crane brilhavam na luz que desvanecia.
O progresso exige sacrifício, Sr. McAllister. Sr. McAllister Crane inclinou-se em sua cela. Entregue as crianças e você poderá retornar à sua vida tranquila. Recuse e queimarei este lugar até o chão com você dentro. Por um longo momento, nenhum dos dois homens falou. O vento aumentou, carregando poeira e os primeiros vestígios de fumaça de algum lugar distante. Jasper pensou nas crianças atrás dele, no ombro ensanguentado de Sam e no silêncio assombrado de Ellie. Sobre todas as vezes em sua vida que ele havia desviado o olhar, se afastado. Deixado outra pessoa carregar um fardo que deveria ter sido seu, não esta noite. Saia da minha terra, ele disse. A expressão de Crane cintilou. Você está cometendo um erro fatal, velho. Não seria o meu primeiro. Não suponho que seria. Crane virou seu cavalo, gesticulando para seus homens. Muito bem, você tem até o amanhecer para reconsiderar. Depois disso, ele não terminou. Não precisou. Os cavaleiros desapareceram na escuridão, as batidas dos cascos diminuindo, até que a noite os engoliu por inteiro. Jasper ficou observando até ter certeza de que eles se foram. Então ele voltou para dentro. Sam e Ellie ainda estavam pressionados contra a parede, duas pequenas figuras à luz da lamparina. O braço do menino estava em volta de sua irmã. Protetor, desafiador. Eles vão voltar, Sam disse. Eu sei. Antes do amanhecer, provavelmente. A mandíbula de Sam se apertou. Então, o que faremos? Jasper foi para o canto mais distante do quarto e puxou o tapete, revelando uma porta de alçapão. Há um túnel aqui debaixo que leva ao riacho a cerca de 100 jardas da casa. Você quer que a gente fuja? Eu quero que vocês sobrevivam. Jasper encontrou os olhos do menino. Se as coisas ficarem ruins, você leva sua irmã por aquele túnel e não para até chegar à cidade. Encontre o xerife Whitmore. Conte-lhe tudo. Sam balançou a cabeça. Não vou te deixar lutar sozinho. Sim, você vai. Não. A palavra saiu feroz, crua. P me disse para correr. P me disse para me esconder. E agora P está morto. Não vou correr de novo. Jasper o estudou. Este menino que já havia perdido tudo, que estava tentando tanto ser um homem, quando ainda deveria ser uma criança. Seu pai morreu para que você pudesse viver. Jasper disse baixinho. Isso não é algo para se envergonhar. Parece que sim. Eu sei. Ele colocou a mão no ombro de Sam. Acredite em mim, filho, eu sei. Mas a melhor maneira de honrar seu pai não é morrer ao lado de um estranho. É viver. É cuidar de sua irmã. É crescer para ser o tipo de homem de quem ele teria se orgulhado. Os olhos de Sam brilharam. E quanto a você? Eu vou ficar bem. Você não sabe disso? Não, Jasper quase sorriu. Mas eu sou velho demais e mal demais para morrer fácil. Um som os fez ambos virar. Ellie havia se aproximado, tão silenciosa que nenhum deles havia notado. Ela estava ali segurando sua boneca, aqueles olhos escuros fixos no rosto de Jasper. Então, lentamente, deliberadamente, ela estendeu a mão e tocou a dele. Apenas por um momento, apenas um toque de dedos pequenos e frios contra sua palma calejada. Não eram palavras, mas era algo. Jasper sentiu sua garganta lá apertar. Vou te manter segura, pequena. Eu prometo. Ela não respondeu, mas também não desviou o olhar. As horas se arrastaram. Jasper sentou-se à janela, rifle em seu colo, observando a escuridão. Atrás dele, Sam finalmente convenceu Ellie a dormir, ou pelo menos a fechar os olhos. O menino sentou-se ao lado dela, uma mão repousando em suas costas, a outra enrolada na faca que Jasper lhe dera. A meia-noite chegou e se foi. A lua surgiu, gorda e pálida, lançando luz prateada sobre a terra. E então Jasper viu um piscar de laranja na beira de sua propriedade. Pequeno a princípio, mal visível, então crescendo, se espalhando. Fogo. Eles estavam queimando os campos. Sam, sua voz estava calma, controlada.
Acorde sua irmã. O menino se pôs de pé instantaneamente, sacudindo Ellie para acordar. A menina ficou alerta, rápida, rápido demais para uma criança da idade dela. Ela havia aprendido a dormir com um olho aberto. O túnel, Jasper disse. Agora, mas agora, Sam. O menino agarrou a mão de sua irmã e a puxou em direção à porta do alçapão. Jasper levantou o pesado painel de madeira, revelando a escada descendo para a escuridão. Siga-la até o fim. Não pare. Não olhe para trás. Sam ajudou Ellie a subir na escada, então parou. Jasper, vá! Obrigado! A voz do menino rachou por tudo. Então ele se foi, desaparecendo nas sombras abaixo. Jasper fechou a porta do alçapão e arrastou o tapete de volta ao lugar. Pela janela ele podia ver o fogo se espalhando, pintando a noite em tons de laranja e vermelho. A fumaça já estava engrossando, carregando o cheiro de tudo que ele havia construído, virando cinzas. Ele verificou seu rifle. 6 cartuchos na câmara, revólver no quadril, totalmente carregado, faca de caça na bota. Não era o suficiente. Não contra 5 homens armados e um inferno. Mas teria que servir. Ele abriu a porta e saiu. O calor o atingiu primeiro, seco, abrasador, roubando o fôlego de seus pulmões. O fogo havia se espalhado mais rápido do que ele esperava. Uma parede de chamas avançando por sua propriedade como uma coisa viva. E andando através dela, sem pressa, intocado, veio Victor Crane. O homem parecia quase casual, mãos nos bolsos, casaco esvoaçando no vento quente. Atrás dele, 4 cavaleiros haviam desmontado, espalhando-se para flanquear a cabana. Última chance, Crane gritou sobre o rugido das chamas. Entregue-os e eu chamarei o fogo de volta. Você tem minha palavra. Jasper levantou seu rifle. Sua palavra não vale cuspe. Talvez não. Crane parou, talvez a 20 jardas de distância. Mas é tudo o que você tem. Acho que tenho algo mais. E o que é isso? Jasper mirou pelo cano, centrando no peito de Crane. 6 balas, ele disse, e não há uma maldita coisa a perder. O sorriso de Crane desvaneceu. Algo frio e reptiliano deslizou para o lugar atrás de seus olhos. Mete-o. Tiros dividiram a noite. A primeira bala rasgou o ar onde a cabeça de Jasper estivera um batimento cardíaco antes. Ele atingiu o chão rolando, surgiu atrás da calha de água e atirou 2 vezes. Um tiro foi para longe. O outro encontrou seu alvo. Um cavaleiro à esquerda gritou e caiu, agarrando sua coxa. Espalhem-se! A voz de Crane cortou o caos. Flanqueiem-no! Jasper não esperou para vê-lo se mover. Ele se arrastou em direção à pilha de lenha, mantendo-se baixo, sentindo o calor do fogo pressionando contra suas costas. Balas morderam os troncos enquanto ele mergulhava atrás deles, lascas mordendo sua bochecha. 4 homens restantes, talvez 3 se o que ele havia atingido permanecesse no chão. Ele verificou seu rifle. 4 cartuchos. Não são boas chances. Uma sombra se moveu à sua direita. Jasper balançou a Winchester e atirou, mas o homem já havia desaparecido, derretendo de volta na fumaça. Eles o estavam cercando, usando o fogo e a escuridão para se aproximar. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser, Malister. A voz de Crane veio de algum lugar à frente, calma apesar dos tiros. Essas crianças não valem a pena morrer por. Jasper pressionou suas costas contra a pilha de lenha, respirando pesadamente. A fumaça estava ficando mais densa agora, queimando seus olhos e garganta. Ele podia sentir o calor se intensificando, o fogo rastejando mais perto. Toda criança vale a pena morrer por, ele gritou de volta. Acho que você não entenderia isso. Uma risada, sentimento frio e afiado, que pitoresco movimento à sua esquerda. Jasper girou e atirou. Outro grito, outro corpo atingindo a terra. Mas no mesmo instante, a dor explodiu em seu lado.
Ele olhou para baixo e viu sangue se espalhando por sua camisa, escuro e úmido. Roçou, talvez pior. Ele pressionou uma mão contra a ferida e continuou se movendo. O celeiro estava a 20 jardas de distância. Se ele pudesse alcançá-lo, teria melhor cobertura, melhores ângulos. Mas 20 jardas pareciam uma milha com balas voando e seu lado queimando como o fogo do inferno. Ele correu de qualquer maneira. Na metade do caminho, algo bateu em sua perna. Ele tropeçou, se segurou, continuou. A porta do celeiro estava aberta. Ele se atirou através dela e desabou contra a parede, ofegando. Sangue por toda parte agora. Seu lado, sua perna pingando no chão coberto de feno. Você foi atingido. Uma voz das sombras o fez levantar o rifle de repente. Calma, calma. A voz veio novamente, e uma figura entrou na luz fraca que filtrava pelas ripas do celeiro. O homem cicatrizado, Dawson, aquele que havia cortado Sam. O dedo de Jasper apertou o gatilho. Dê-me uma razão para não te matar. Porque eu não estou aqui para lutar. As mãos de Dawson estavam vazias, levantadas aos lados. Seus olhos moveram-se rapidamente em direção à porta do celeiro. Depois de volta. Eu acabei com isso. Acabei. Eu vi muita matança em meu tempo. Fiz muito eu mesmo. A voz do homem era áspera, cansada. Mas caçar crianças, queimar um homem para fora de sua casa por se recusar a entregá-las. Ele balançou a cabeça. Isso não é algo com que eu possa viver. Jasper manteve o rifle apontado para ele. Você cortou aquele garoto. Deixou-o sangrando na terra. Eu sei. A mandíbula de Dawson se apertou. Não me orgulho disso, mas Crane estava observando. Se eu não o fizesse, outro teria feito pior. Isso é para tornar certo? Não. A palavra saiu pesada. Nada torna certo, mas posso tentar torná-lo menos errado. Lá fora, vozes gritaram, botas batiam contra a terra. Os homens de Crane estavam se reagrupando, procurando. Eles vão te encontrar aqui dentro, Dawson disse. Crane tem 2 homens restantes, mais ele mesmo. Eles não vão parar até você estar morto. Então levarei tantos quanto puder comigo. Ou você poderia me deixar ajudar. Jasper o estudou. A cicatriz, o rosto envelhecido, a culpa esculpida em cada linha. Ele já havia visto aquele olhar antes, em espelhos principalmente. Por quê? Ele perguntou. Por que se virar contra sua própria gente? Eles não são minha gente. A voz de Dawson endureceu. Crane me paga. Isso não o torna meu parente. Ele fez uma pausa, algo cintilando em seus olhos. Eu tive um menino uma vez, da idade de Sam, quando a febre o levou. Sua mãe o seguiu 1 ano depois. Eu sinto muito. Não seja apenas... Ele parou de falar, então encontrou os olhos de Jasper. Apenas me deixe ajudar, por favor. Por um longo momento, os únicos sons foram o estalar das chamas e os gritos distantes dos homens de Crane. Então Jasper abaixou o rifle. Há um túnel, ele disse, sob a cabana. As crianças já passaram por ele. Leva ao riacho. Dawson acenou com a cabeça. Eu conheço o riacho. Grandes pedras na margem leste. Foi lá que eu lhes disse para se esconderem. Eu os encontrarei. Levarei-os para um lugar seguro. E Crane, você o quer morto? A mandíbula de Jasper se apertou. Eu quero aquelas crianças seguras. O que quer que isso leve? Dawson manteve o olhar por um momento, então virou-se para os fundos do celeiro. Há uma tábua solta no canto. Leva para o pasto. Os homens de Crane estão focados na frente. Você pode escorregar para fora, contornar. E você? Eu chamarei a atenção deles. Te darei tempo. Essa é uma sentença de morte. Talvez, Dawson quase sorriu. Mas como eu disse, tenho muito a compensar. Ele se foi antes que Jasper pudesse responder, escorregando pela porta da frente e para a luz do fogo. Um momento depois, tiros soaram, seguidos por gritos. Jasper não desperdiçou a chance.
Ele encontrou a tábua solta, abriu-a com alavanca e espremeu-se para a escuridão além. Suas pernas gritavam a cada passo, seu lado latejava, mas ele continuou se movendo. A grama do pasto era alta o suficiente para escondê-lo se ele se mantivesse baixo, e a fumaça fornecia a cobertura. Atrás dele, os tiros continuaram. 3 tiros, 4, então silêncio. Ele não olhou para trás. O riacho apareceu através da fumaça como uma fita prateada, o luar dançando na água. Jasper o seguiu para o leste, mantendo-se nas sombras, até que viu as pedras surgindo da margem. Sam? Nenhuma resposta. Sam, é Jasper. Você pode sair. Por um longo momento, nada. Então uma pequena figura emergiu de entre as rochas, faca na mão, olhos selvagens. Jasper, a voz de Sam rachou de alívio. Nós ouvimos os tiros. Nós pensamos. Eu estou bem. Era principalmente uma mentira, mas o menino não precisava saber disso. Onde está sua irmã? Sam se virou e chamou suavemente na escuridão. Ellie, está tudo bem. Ele está aqui. A menina apareceu pálida e tremendo, ainda agarrando aquela boneca de pano. Quando ela viu Jasper, algo mudou em sua expressão. Não exatamente alívio, mas perto. Precisamos nos mover, Jasper disse. Vê se você pode andar. Sam acenou com a cabeça. Onde estamos indo? Cidade, Xerife Whitmore. Isso é 5 milhas. Eu sei, você está sangrando. Jasper olhou para si mesmo. Sua camisa estava encharcada, manchas escuras se espalhando por seu lado e perna. O mundo balançou ligeiramente ao Isan e ele agarrou uma pedra para se firmar. Eu vou conseguir, ele disse. Vamos. Eles se moveram ao longo do riacho, permanecendo nas sombras. Sam assumiu a liderança, uma mão segurando a de Ellie, a outra agarrando a faca. O menino se movia silencioso, cuidadoso. Ele havia aprendido rápido como sobreviver. Jasper cumpriu a retaguarda, rifle pronto, cada passo enviando novas pontadas de dor por seu corpo. Ele podia sentir-se enfraquecer, a perda de sangue cobrando seu preço. Mas ele manteve os olhos nas crianças, continuou colocando um pé na frente do outro. Eles haviam feito talvez 1 milha quando Sam parou de repente, levantando uma mão. Alguém está vindo. Jasper também ouviu. Batidas de cascos se aproximando rápido. Ele empurrou Sam e levantou o rifle, mirando pela estrada. Um único cavaleiro emergiu da escuridão. O dedo de Jasper apertou o gatilho, então congelou. O cavaleiro era Dawson. Ele estava curvado na sela, um braço pendurado mole, sangue pingando de suas pontas dos dedos. Mas ele estava vivo. Calma, Dawson gritou. Sua voz fraca. Sou eu. Eu pensei que você estava morto. Precisa de mais do que os garotos de Crane para me derrubar. Ele puxou o cavalo para uma parada e quase caiu da sela. Sam correu para a frente para pegá-lo. Calma, filho. Eu estou bem. Você não parece bem, Sam disse. Bem. Dawson conseguiu um sorriso de dor. Você deveria ver os outros caras. Jasper mancou mais perto. Crane escapou, fugiu quando percebeu que seus homens estavam perdidos. A expressão de Dawson escureceu. Ele voltará, porém. Homens como ele não deixam as coisas passarem. Então precisamos continuar em movimento. Você não está em condições de andar 5 milhas. Dawson gesticulou para o cavalo. Leve-a. Ela é forte. Pode carregar vocês 3 se forem devagar. Jasper balançou a cabeça. E você? Eu vou dar um jeito. Dawson abaixou-se ao chão, apoiando-se em uma árvore. Tenho uma cabana a cerca de 1 milha ao sul daqui. Eu consigo chegar. Crane sabe onde você mora. Crane pensa que estou morto. Deixe-o continuar pensando isso. Sam estava observando a troca, seus olhos alternando entre os 2 homens. Você é quem me cortou, ele disse de repente. Lá na nossa fazenda. Dawson encontrou seu olhar. Sim, sou. Por quê?
Porque eu era um covarde, sem desculpas, sem explicações, apenas a verdade nua. Eu fiz o que Crane me disse porque estava com medo do que ele faria se eu não o fizesse. Isso não é uma razão, é mal uma desculpa. Mas é a verdade. A mandíbula de Sam se apertou. Jasper podia ver a raiva queimando em seus olhos, o desejo de vingança guerreando com algo mais, algo que parecia quase compreensão. Meu pai costumava dizer que um homem não é definido por seu pior momento. Sam disse lentamente. Ele é definido pelo que faz depois. A garganta de Dawson se moveu. Seu pai parece que era um bom homem. Ele era. A voz de Sam rachou. O melhor. Por um momento ninguém falou. O riacho borbulhava ao lado deles, indiferente à dor humana. Então Sam estendeu a mão. Dawson olhou para ela como se nunca tivesse visto uma mão antes. Filho, eu não te perdoei, Sam disse. Ainda não, talvez nunca. Mas você nos ajudou esta noite, isso conta para algo. Lentamente, Dawson estendeu a mão e pegou a do menino. Seu aperto era fraco, tremendo, mas seus olhos estavam brilhantes com algo que poderia ter sido lágrimas. Obrigado, ele sussurrou. Ellie estava observando em silêncio como sempre, mas agora ela deu um passo à frente, alcançando o bolso de seu vestido rasgado. Ela tirou um pequeno objeto e o ergueu em direção a Dawson. Um botão de latão manchado em forma de uma pequena estrela. Dawson olhou para ele confuso. Para que serve isso? Ellie não falou, mas pressionou o botão na palma dele e fechou os dedos em torno dele. Suas pequenas mãos gentis, mas firmes. Foi a primeira vez que ela tocou alguém voluntariamente além de Sam e Jasper. Ela quer que você o tenha, Sam disse baixinho. Eu não sei porquê, mas ela quer. Dawson olhou para o botão, depois para a menininha. Seu rosto se enrugou e, por um momento, ele parecia um homem que acabara de receber algo precioso além da medida. Vou mantê-lo seguro, ele disse, sua voz grossa. Eu juro que sim. Jasper colocou uma mão no ombro de Sam. Precisamos ir. O menino acenou com a cabeça. Ele ajudou Jasper a montar no cavalo primeiro, então levantou Ellie atrás dele. Finalmente ele subiu ele mesmo, sentando-se na frente. Você sabe como cavalgar? Jasper perguntou. Você que te ensinou. Então cavalgue o mais rápido que ela puder nos carregar. Sam pegou as rédeas, estalou a língua e o cavalo começou a avançar. Jasper olhou para trás uma vez, vendo Dawson ainda sentado contra aquela árvore, o botão de latão agarrado em sua mão. Então a noite o engoliu, e eles estavam sozinhos na estrada escura. Eles cavalgaram pelo que pareceram horas, mas foi provavelmente menos de uma. A égua era forte, como Dawson havia dito, e Sam a manejava bem, mas Jasper podia sentir-se desfalecendo, a perda de sangue e a exaustão o puxando para a escuridão. Fique acordado, Sam gritou por cima do ombro. Não ouse adormecer em mim. Não estava planejando isso. Mentiroso. A voz do menino rachou ligeiramente. Você é o pior mentiroso que já conheci. Seu pai não deve ter te apresentado a muitas pessoas. Sam riu. Um som curto e quebrado, mas um riso, no entanto. Ele sempre dizia que homens honestos eram péssimos mentirosos. Dizia que era um bom problema para ter. Homem esperto. Sim. A voz de Sam suavizou. Ele era. Ellie estava prensada entre eles, seu pequeno corpo quente contra o peito de Jasper. Em algum momento, ela havia agarrado sua camisa, seus dedos entrelaçados no tecido, como se tivesse medo de que ele desaparecesse se ela o soltasse. Quanto mais longe? Jasper perguntou. 1 milha, talvez 2. Posso ver luzes à frente. Cidade tem que ser. Jasper apertou os olhos na escuridão. Com certeza, havia luzes à distância, fracas, cintilantes, mas inconfundivelmente humanas. Nós vamos conseguir, Sam disse, e havia admiração em sua voz. Nós realmente vamos conseguir. Mas mesmo enquanto ele falava, Jasper ouviu algo que fez seu sangue gelar,
Batidas de cascos atrás deles, ganhando velocidade rapidamente. Sam, eu ouço. Você pode ir mais rápido? Ela já está correndo a toda velocidade. Jasper torceu-se na cela, ignorando o grito de dor de suas feridas. Através da escuridão, ele podia distinguir um único cavaleiro avançando com força. Crane. Continue, Jasper disse. Não pare por nada. O que você vai fazer? Jasper verificou seu rifle. Um cartucho restante. Uma bala contra um homem que já havia provado que estava disposto a matar qualquer um que se colocasse em seu caminho. O que quer que eu tenha que fazer? Jasper, eu disse, continue. Ele passou a perna e caiu do cavalo, atingindo o chão com força. A dor explodiu por seu corpo, branca, cegante e que tudo consumia, mas ele se forçou a ficar de pé. Não. Sam puxou as rédeas com força, tentando parar. Não vou te deixar. Você vai. Jasper agarrou a rédea do cavalo e olhou para o menino. Você leva sua irmã para a cidade, encontra o xerife, conta a ele tudo. Mas Samuel, sua voz era afiada, imperiosa. Seu pai deu a vida para que você pudesse viver. Não a desperdice. O rosto de Sam desabou. Lágrimas escorreram por suas bochechas, abrindo sulcos na terra. Você não pode me pedir para fazer isso. Não estou pedindo. Ellie fez um som, não palavras, mas um barulho desesperado e lamentoso que cortou Jasper como uma lâmina. Ela estendeu as mãos, agarrando o ar. Ele pegou seus dedos, apertou-os gentilmente. Está tudo bem, pequena. Você vai ficar bem. Ela balançou a cabeça violentamente, lágrimas escorrendo daqueles olhos escuros e assombrados. Preciso que você seja corajosa, Jasper disse suavemente. Você pode fazer isso por mim? Você pode ser corajosa? Por um longo momento, ela apenas olhou para ele. Então, lentamente, ela acenou com a cabeça. Boa garota. Ele soltou a mão dela e recuou. Agora vá, ambos. Vão. Sam hesitou por mais um batimento cardíaco. Então ele chutou o cavalo para fazê-lo se mover e eles se foram, desaparecendo na escuridão em direção às luzes distantes. Jasper virou-se para encarar o cavaleiro que se aproximava. Crane emergiu da noite como um fantasma, seu casaco preto ondulando atrás dele. Ele diminuiu seu cavalo para uma caminhada, parando talvez a 15 jardas de distância. Apenas você e eu agora, ele disse. Parece que sim. Você mandou as crianças à frente. Admirável. Inútil, mas admirável. Jasper levantou seu rifle, mirando pelo cano. Uma bala restante. Acho que devo fazê-la valer a pena. Crane sorriu. Você mal consegue ficar de pé. Perdeu muito sangue. Mesmo se você atirar, vai errar. Talvez. Definitivamente. Crane sacou sua pistola, nivelando-a no peito de Jasper. Mas eu não vou. Nenhum dos dois homens se moveu. O vento soprou frio entre eles, carregando o cheiro de fumaça e sangue, e algo que poderia ter sido medo. Por quê? Jasper perguntou. Por que passar por tudo isso por duas crianças e um pedaço de terra? Porque eles viram. A voz de Crane endureceu. Eles viram o que eu fiz ao pai deles. São testemunhas. São crianças. Crianças crescem. Crianças falam. Crianças lembram. Seu dedo apertou o gatilho. Não posso me dar ao luxo de ter testemunhas, Sr. Mellister. Certamente você entende. O que eu entendo é que você é um covarde. A voz de Jasper era firme apesar da dor. Você contrata outros homens para fazer sua matança. Você queima pessoas para fora de suas casas. Você caça crianças pela noite como animais. Isso não é força. Isso é fraqueza. Usando um casaco chique. Algo cintilou nos olhos de Crane. Raiva, talvez, ou orgulho ferido. Palavras fortes de um homem moribundo. Eu tenho morrido desde que a guerra terminou. O aperto de Jasper no rifle não vacilou. Todo dia eu acordo com fantasmas na minha cabeça e sangue nas minhas mãos.
Você acha que me ameaçar com a morte vai me fazer estremecer, Senhor? Eu tenho esperado pela morte me alcançar por 10 anos. Crane o estudou por um longo momento. Então, por que lutar? Por que não apenas me deixar ter as crianças e acabar com isso? Porque algumas coisas valem mais do que viver. Jasper pensou na coragem desesperada de Sam, na confiança silenciosa de Ellie, na maneira como ela havia pressionado aquele botão na mão de Dawson. Essas crianças valem mais do que minha vida. Valem mais do que a sua. Sentimentalismo, humanidade. Mas eu não esperaria que você soubesse a diferença. O sorriso de Crane desvaneceu. Seus olhos ficaram frios, planos como os de uma cobra. Adeus, Sr. Mallister. Ele puxou o gatilho. O tiro ressoou pela estrada vazia e Jasper atirou de volta. Ambos os homens caíram. Jasper atingiu o chão primeiro, a bala de Crane rasgando seu ombro, girando-o de lado. O rifle voou de seu aperto, batendo contra a terra batida. A dor explodiu por seu corpo, branca, cegante e que tudo consumia. Mas ele havia visto. Naquele segundo antes de cair, ele havia visto Crane recuar. Ele havia visto as manchas escuras se espalhando pelo peito do homem. Ele o havia atingido. Jasper deitou-se de costas, olhando para as estrelas. Sua respiração vinha em arfadas irregulares, cada uma enviando novas ondas de agonia por seu ombro ferido. O sangue se acumulava sob ele, quente e úmido, encharcando a terra. Levante-se. A voz em sua cabeça estava distante, desaparecendo. Mas era insistente. Levante-se. Ele pode não estar morto. Levante-se. Ele rolou para o lado segurando um grito. Seu braço esquerdo estava inútil agora, o ombro estilhaçado, mas o direito ainda funcionava. Ele se arrastou para a frente, centímetro por centímetro, agonizante, em direção onde Crane havia caído. O homem da mineração jazia desabado na estrada, seu casaco chique espalhado ao redor dele como asas escuras. Sua pistola havia caído a poucos pés de distância, logo fora do alcance de seus dedos trêmulos. Jasper rastejou mais perto. Os olhos de Crane estavam abertos, olhando para o céu. O sangue borbulhava no canto de sua boca a cada respiração trabalhosa. A bala o havia atingido no centro da massa, logo acima do coração. Você me atirou. A voz de Crane era um sibilo úmido. Você realmente me atirou. Eu te disse que faria valer a pena. Uma risada engasgada e borbulhante. Então você fez. Jasper desabou ao lado dele, fraco demais para se mover mais. Eles ficaram ali juntos, dois homens moribundos em uma estrada vazia, as estrelas girando lentamente acima. Eu tinha tudo, Crane sussurrou. Dinheiro, poder, homens que me temiam. Ele virou a cabeça, encontrando os olhos de Jasper. E você tirou tudo. Um velho soldado quebrado com nada além de um rifle e um desejo de morte. Acho que é só isso que precisa às vezes. A respiração de Crane engasgou. As crianças, elas contarão a todos o que eu fiz. Essa é a ideia. Minha reputação não importa muito agora, importa. Por um longo momento, Crane ficou em silêncio. Seu peito subia e descia em ritmos superficiais e irregulares. Então, tão baixinho, que Jasper quase não ouviu. Ele falou novamente. Eu nem sempre fui assim, ninguém é. Eu tive uma família uma vez, uma esposa, um filho. Sua voz rachou. Eles morreram. A galera os levou ambos na mesma semana. Jasper não disse nada. Não havia nada a dizer. Depois disso, nada importava. Pessoas, terra, dinheiro. Era tudo apenas coisas. Coisas para adquirir, coisas para controlar. Os olhos de Crane brilhavam. Eu pensei que se eu tivesse o suficiente, se eu possuísse o suficiente, eu poderia preencher o buraco que eles deixaram para trás. Funcionou? Não. Uma lágrima escorregou pela têmpora de Crane, desaparecendo em seu cabelo.
Nunca funciona. Você apenas continua pegando e pegando, e o buraco continua ficando mais fundo. Sua mão se moveu, tremendo, alcançando Jasper. Por um momento, o velho soldado se enrijeceu, esperando uma arma, um truque. Mas os dedos de Crane simplesmente se fecharam em torno do ar vazio. Estou assustado, ele sussurrou. Não quero morrer sozinho. Jasper olhou para ele. Este homem que havia matado e queimado e caçado crianças pela noite. Este homem que havia destruído tudo o que Jasper construíra. Este homem que era no final apenas mais uma alma quebrada tentando fugir de seus fantasmas. Lentamente e dolorosamente, Jasper estendeu a mão e pegou a dele. Você não está sozinho. O aperto de Crane apertou, sua respiração estalou, e então, entre um batimento cardíaco e o próximo, ele se foi. Jasper ficou ali, ainda segurando a mão do homem morto. As estrelas embaçaram acima dele, o mundo ficando embaçado nas bordas. Ele podia sentir-se escorregando, a escuridão puxando-o como uma maré suave. Então é assim que termina, ele pensou. Em uma estrada de terra, segurando a mão do meu inimigo. Havia piores maneiras de ir. Ele fechou os olhos, e então, de algum lugar distante, ele ouviu vozes. Aqui eu o encontrei. Batidas de cascos. Muitas delas se aproximando. Jasper, Jasper, você pode me ouvir? Um rosto surgiu à vista acima dele, jovem, desesperado, riscado de lágrimas. Sam, ele está vivo. A voz do menino rachou. Xerife, ele ainda está vivo. Mais rostos agora, mãos ásperas o levantando, o carregando. Dor distante e abafada como se pertencesse a outra pessoa. Calma agora, uma voz rouca. Não o sacuda muito. Ele vai conseguir? Não posso dizer, filho. Ele perdeu muito sangue. O mundo inclinou e balançou. Jasper sentiu-se ser levantado para algo. Uma carroça, talvez. Palha sob suas costas. Um cobertor puxado sobre seu peito. E então uma pequena mão escorregou na dele. Dedos frios tremendo, mas segurando firme. Ellie, ela não o deixará. A voz de Sam grossa de emoção. Ela agarrou a mão dele e não vai soltar. Deixa, não vai machucar nada. Jasper tentou falar, para lhes dizer que estava bem, para confortar as crianças que já haviam perdido tanto, mas as palavras não vinham. A escuridão o estava puxando novamente, mais forte agora, impossível de resistir. A última coisa que sentiu antes que a inconsciência o tomasse foi a mão de Ellie na sua, pequena e firme. Recusando-se a soltar, ele acordou com a luz do sol. Ela entrou por uma janela que ele não reconhecia, caindo em barras douradas sobre uma cama que não era a dele. Por um momento, ele ficou imóvel, confuso, tentando juntar onde estava e como havia chegado lá. Então as memórias voltaram inundando. O fogo, o tiroteio, o rosto de Crane à luz da lua, as crianças. Ele tentou se sentar e imediatamente se arrependeu. A dor atravessou seu ombro, seu lado, sua perna, em todo lugar. Os homens de Crane haviam deixado suas marcas. Um gemido escapou de seus lábios antes que ele pudesse impedi-lo. Calma agora. A voz de uma mulher, suave mas firme. Você não está em condições de se mover. Ele virou a cabeça e viu uma mulher de meia-idade com olhos gentis e cabelo com mechas grisalhas sentada em uma cadeira ao lado da cama. Ela usava um vestido simples, um avental amarrado na cintura e estava segurando uma tigela de algo que fumegava suavemente. Onde estou? Casa do Dr. Morrison. Você esteve inconsciente por 3 dias. 3 dias? Você quase morreu, Sr. Mellister. Teria morrido se aquelas crianças não o tivessem trazido aqui quando o fizeram. As crianças. O coração de Jasper apertou. Sam e Ellie, eles estão bem, a mulher sorriu. Melhor que bem, na verdade.
O menino mal saiu do seu lado desde que eles o trouxeram. E a menina? E quanto a ela? O sorriso da mulher se alargou. Veja você mesmo. Ela gesticulou para o canto do quarto. Jasper virou a cabeça e sentiu algo se abrir em seu peito. Sam estava sentado em uma poltrona gasta, seu ombro ferido enfaixado, olheiras sob seus olhos, e enrolada em seu colo, adormecida, estava Ellie. Seu rosto estava pacífico, relaxado de uma forma que Jasper nunca tinha visto antes. Uma mão agarrava sua boneca de pano, a outra repousava no braço de seu irmão. Eles estiveram se revezando para cuidar de você, a mulher disse baixinho. Não queriam saber de estar em outro lugar. A garganta de Jasper apertou. Ele tentou falar e descobriu que não conseguia. A mulher pareceu entender. Ela se levantou, colocando a tigela na mesa de cabeceira. Vou te dar um tempo. Há caldo aqui quando estiver pronto para isso. Ela saiu de mansinho, fechando a porta suavemente atrás dela. Por um longo momento, Jasper apenas observou as crianças dormirem. Ele pensou em tudo o que eles haviam passado. O fogo, o medo, a perda de seu pai. Ele pensou na coragem desesperada de Sam e na força silenciosa de Ellie. Ele pensou em quão perto ele havia chegado de perdê-los. Você está acordado. A voz de Sam o fez dar um sobressalto. Os olhos do menino estavam abertos agora, observando-o com uma expressão que era partes iguais de alívio e exaustão. Há quanto tempo você está sentado aí? Há um tempo. Sam se moveu cuidadosamente, tentando não acordar sua irmã. O doutor disse que você talvez não sobreviveria. Disse que a bala causou muito dano. Precisa de mais do que uma bala para me derrubar. Foi o que eu disse a ele. Um fantasma de um sorriso cruzou o rosto de Sam. Eu disse, você não conhece Jasper Mallister. Ele é teimoso demais para morrer. Jasper quase riu, mas o movimento enviou dor atravessando seu peito. Pode ter tido razão nisso. A expressão de Sam ficou séria. Crane está morto, eu sei. O xerife Whitmore encontrou o corpo dele na estrada. Encontrou os outros também. Os homens que ele enviou atrás de nós. A voz de Sam vacilou. Acabou. Realmente acabou. E Dawson? Ele está vivo. Chegou à cidade algumas horas depois de nós. Sam fez uma pausa. Ele contou ao xerife tudo. Como Crane estava comprando terras, ameaçando pessoas que não vendiam, matando aqueles que resistiam. O xerife enviou homens à sede da empresa de Crane. Encontrou todo tipo de registros, escrituras que ele havia roubado, pessoas que ele havia pago. Então a justiça foi feita. Parte dela. A mandíbula de Sam se apertou. Não traz o papai de volta, porém. Não, não traz. Eles ficaram em silêncio por um momento. Ellie se mexeu no colo de seu irmão, murmurando algo ininteligível. Então se acomodou novamente. O que acontece agora? Sam perguntou. Para nós, quero dizer, não temos casa, nem família, nada. Jasper olhou para ele. Este menino que havia carregado tanto, que fora tão corajoso, que estava tentando tanto se manter inteiro. Você tem família, Jasper disse. Sam piscou. O quê? Você me ouviu? Jasper, você não tem quê. Eu sei que não tem o que. A voz de Jasper era áspera, mas firme. Eu quero se você me quiser. Sam olhou para ele. Seus olhos brilharam, seu lábio tremeu. E por um momento ele parecia exatamente o que era. Um menino de 13 anos que havia perdido tudo e estava aterrorizado em esperar por qualquer coisa. Você fala sério? Sua voz rachou. Você realmente fala sério? Eu não digo coisas que não quero dizer, filho. A palavra pairou no ar entre eles. Filho. Pareceu estranho na língua de Jasper. Estranho, mas certo. O rosto de Sam desabou. Ele abaixou a cabeça, os ombros tremendo, e Jasper viu lágrimas pingando no cabelo de sua irmã. Ei, agora? Jasper estendeu o braço bom, ignorando a dor, e colocou a mão no ombro do menino. Nada disso. Nós vamos ficar bem. Eu sei.
A voz de Sam estava abafada. Eu sei. Eu só... Eu pensei que estávamos sozinhos. Eu pensei que ninguém nos queria. Você não está sozinho, não mais. E quanto a querer você, Jasper apertou seu ombro gentilmente. Eu não sabia o quanto eu te queria até você tropeçar na minha varanda, sangrando em todas as minhas botas. Isso conseguiu uma risada. Acusa quebrada, mas real. Desculpe pelas botas. Elas vão lavar. Sam levantou a cabeça, limpando os olhos com as costas da mão. E Ellie, ela ainda não está falando. O doutor diz que pode não haver nada fisicamente errado com ela. É tudo na cabeça dela. Trauma, ele chamou. Ela vai falar quando estiver pronta. Você continua dizendo isso porque eu acredito nisso. Jasper olhou para a menina dormindo, para seu rosto pacífico e suas pequenas mãos. Ela passou por coisas que nenhuma criança deveria jamais ver. Ela precisa de tempo. Ela precisa de segurança. Ela precisa saber que ninguém vai machucá-la novamente. E você acha que pode dar isso a ela? Eu acho que podemos dar isso a ela juntos. Sam seguiu seu olhar para sua irmã. Ela confia em você. Sabe, eu nunca a vi confiar em ninguém fora da família antes. Acho que isso diz algo? Sim. A voz de Sam era suave. Acho que sim. Ellie se mexeu novamente. Desta vez seus olhos se abriram, tremeluzindo. Ela olhou ao redor confusa por um momento. Então seu olhar encontrou Jasper. Ela ficou muito parada. Olá, pequena. Jasper manteve sua voz gentil. Como você dormiu? Ela não respondeu, claro, mas sentou-se lentamente, saindo do colo de seu irmão e caminhou até a beira da cama. Seus olhos escuros estudaram o rosto de Jasper, as bandagens, os hematomas, a exaustão escrita em cada linha. Então ela estendeu a mão e tocou sua bochecha. Seus dedos estavam quentes desta vez, não frios e tremendo como haviam estado naquela noite junto ao riacho. Quentes e firmes e cuidadosos. Eu estou bem, Jasper disse. Eu vou ficar bem. Ela acenou com a cabeça lentamente, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Então, sem aviso, ela subiu na cama e se enrolou contra seu lado ileso, sua cabeça repousando em seu peito. A respiração de Jasper engasgou. Ela não fez isso com ninguém além de mim. Sam sussurrou, sua voz grossa. Não desde que a mamãe morreu. Jasper não conseguia falar. Ele apenas envolveu seu braço bom em torno da menininha e a segurou perto, sentindo seu batimento cardíaco contra suas costelas. Pequeno e rápido, como o de um pássaro, mas forte. Tão forte. Eu te tenho, ele murmurou em seu cabelo. Eu tenho vocês dois, e não vou soltar jamais. Os dias que se seguiram se misturaram, uma névoa de sono e caldo, e o doutor mudando suas bandagens. Mas através de tudo, as crianças estavam lá. Sam vigiando pela janela, Ellie enrolada ao lado dele na cama, sua presença silenciosa mais reconfortante do que quaisquer palavras poderiam ter sido. O xerife Whitmore apareceu no quarto dia, chapéu na mão, parecendo desconfortável no pequeno quarto de doente. Malester, xerife, como você está se sentindo? Como se eu tivesse levado um tiro. Jasper se moveu cuidadosamente, tentando sentar-se mais ereto. Várias vezes. Um fantasma de um sorriso cruzou o rosto envelhecido de Whitmore. Sim, isso dará conta. Ele puxou uma cadeira e sentou-se pesadamente. Queria te dar uma atualização. A empresa de mineração de Crane está acabada. O governador territorial se envolveu uma vez que a notícia se espalhou sobre o que aconteceu. Eles estão investigando tudo. As tomadas de terra, os assassinatos, tudo. Bom, a propriedade Thornton foi liberada. Whitmore olhou para Sam, que havia parado de fingir não ouvir. É deles, livre e desimpedido. Sem dívidas, sem reivindicações contra ela. Os olhos de Sam se arregalaram. Sério? Sério? Seu pai comprou aquela terra de forma justa e honesta. Os advogados de Crane tentaram dizer o contrário, mas os registros não mentem.
Mas a casa, a voz de Sam vacilou. Eles a queimaram. Queimaram tudo. Casas podem ser reconstruídas. Whitmore olhou para Jasper. Coisa engraçada sobre isso, algumas pessoas na cidade já se ofereceram para ajudar. Parece que seu pequeno impasse causou bastante impressão. Jasper franziu a testa. O que você quer dizer? Quero dizer, as pessoas estão falando, Malister, sobre o velho soldado que se postou sozinho contra os homens de Crane, que arriscou tudo para proteger duas crianças órfãs. Whitmore balançou a cabeça. Você é algo como um herói por aqui agora, quer você goste ou não. Eu não sou nenhum herói. Diga isso a eles. Whitmore acenou com a cabeça em direção à porta. Há um fluxo constante de pessoas vindo perguntar por você, trazendo comida, cobertores, suprimentos. A senhora Patterson até começou uma coleta para ajudar a reconstruir o lugar Thornton. Jasper não sabia o que dizer. Ele havia passado tantos anos se escondendo do mundo, convencido de que não merecia fazer parte dele. E agora o mundo estava aparecendo em sua porta de qualquer maneira. Há mais uma coisa, Whitmore disse. Ele alcançou dentro de seu casaco e puxou um pedaço de papel dobrado. Dawson me pediu para te dar isso. Jasper pegou-o, desdobrando-o cuidadosamente. Dentro havia uma pequena nota escrita em uma caligrafia áspera, não praticada. Malister, não sou muito de palavras, então serei breve. O que você fez naquela noite, se levantando quando poderia ter ido embora? Isso é algo que não vejo há muito tempo, talvez nunca. Estou deixando a cidade. Tenho algumas coisas para resolver, fantasmas para descansar. Mas eu queria que você soubesse que você mudou algo em mim. Me mostrou que não é tarde demais para ser algo diferente do que eu tenho sido. Cuide daquelas crianças. Elas são especiais e obrigado por tudo. Dawson. PS. O botão da menininha está no meu bolso. Vou mantê-lo lá até o dia em que eu morrer. Jasper leu a nota 2 vezes, então a dobrou e a enfiou em seu próprio bolso. Ele é um bom homem, Sam disse baixinho, por baixo de tudo. Acho que ele está tentando ser. Jasper olhou para o menino. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Whitmore se levantou, devolvendo seu chapéu à cabeça. Vou deixá-lo descansar, mas Malister, quando você estiver de pé novamente, venha me ver. A cidade poderia usar um homem como você. Fazendo o quê? O que precisar ser feito. Whitmore sorriu. Nós vamos descobrir. Ele saiu e o silêncio se instalou sobre o quarto. Jasper se recostou nos travesseiros, a exaustão o puxando. Ellie ainda estava enrolada contra seu lado, sua respiração lenta e regular. Jasper. Sim, Sam. Quando você estiver melhor, quando reconstruirmos a casa, o menino hesitou. Você ficará conosco? Quero dizer, não apenas por um tempo, para sempre. Jasper olhou para ele. Este garoto corajoso, quebrado, bonito que havia perdido tanto e ainda tinha a coragem de ter esperança. Sim, ele disse, eu vou ficar. O rosto de Sam se iluminou com um sorriso tão brilhante que quase doía olhar. Promete? Jasper estendeu a mão e bagunçou o cabelo do menino. Eu prometo. E em algum lugar profundo em seu peito, naquele lugar que ele havia mantido trancado por tanto tempo, algo quente e brilhante começou a crescer. Sentiu, ele percebeu, como voltar para casa. 3 semanas depois, Jasper estava de pé com as próprias pernas pela primeira vez desde o tiroteio. Não foi bonito. Suas pernas tremiam como potros recém-nascidos, e ele teve que segurar o poste da cama tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mas ele se levantou e quando Sam correu para ajudar, Jasper o dispensou com um aceno. Eu consigo. Você vai cair. Então eu vou me levantar de novo. Sam pairou de qualquer forma, mãos estendidas, pronto para pegá-lo. O menino havia crescido nas semanas desde aquela noite terrível. Mais alto, talvez, definitivamente mais largo nos ombros, mas era mais do que físico.
Havia uma firmeza nele agora que não estava lá antes. O doutor diz que você não deveria se forçar, Sam disse. O doutor diz muitas coisas. Ele geralmente está certo. E eu geralmente sou teimoso. Jasper deu um passo cuidadoso para a frente. Suas pernas gritaram em protesto, mas se mantiveram. Veja, nada para se preocupar. Você está suando. Está quente aqui. É novembro. Jasper lançou-lhe um olhar e Sam levantou as mãos em rendição, segurando uma careta. Tudo bem, você venceu. Com razão eu faço. Do canto do quarto, um som suave os fez ambos virar. Ellie estava sentada na poltrona, sua boneca de pano no colo, observando-os com aqueles olhos escuros e conhecedores. E a menos que Jasper estivesse imaginando coisas, ela estava sorrindo. Não um grande sorriso, não o tipo de sorriso brilhante e despreocupado que uma criança da idade dela deveria ter, mas um sorriso, no entanto. Os cantos de sua boca se curvaram ligeiramente, um calor em seus olhos que não estava lá antes. Você acha isso engraçado? Jasper perguntou a ela. Ela acenou com a cabeça. Sim, bem. Ele deu outro passo trêmulo. Acho que sou bastante divertido tentando andar como um bêbado em uma manhã de domingo. Outro aceno. O sorriso se alargou apenas uma fração. Sam estava olhando para sua irmã como se nunca a tivesse visto antes. Ela está sorrindo, ele sussurrou. Jasper, ela está realmente sorrindo. Eu posso ver isso. Ela não sorriu desde... Sua voz engasgou. Desde antes da mamãe ficar doente. Jasper olhou para a menininha, para seu cabelo escuro e emaranhado, sua estrutura magra, seus olhos que tinham visto tanta dor, e agora aquele pequeno e precioso sorriso. Ela está curando, ele disse baixinho. Assim como o resto de nós, eles começaram a trabalhar no lugar Thornton uma semana depois. Jasper não era de muita utilidade ainda. Ele mal conseguia andar por um quarto sem precisar descansar, muito menos balançar um martelo. Mas ele insistiu em estar lá, sentado em uma cadeira que Sam havia arrastado da cidade, observando como as pessoas de Miller's Creek desceram sobre a propriedade queimada. E havia muitas pessoas. A Sra. Patterson veio com seu marido, transportando madeira em sua carroça. Os irmãos Hendricks apareceram ao amanhecer, ferramentas na mão, prontos para estruturar paredes. O velho Cooper, que não havia saído de sua fazenda em 3 anos, fez a viagem apenas para ajudar a assentar as pedras da fundação. Não sabia que você tinha tantos amigos, Sam disse, observando o caos organizado com olhos arregalados. Eu não. Então por quê? Porque é isso que as pessoas fazem aqui. Jasper se mexeu em sua cadeira, tentando encontrar uma posição que não fizesse suas feridas doerem. Quando alguém precisa de ajuda, você ajuda. Não importa se você os conhece ou não. Não foi assim que funcionou em nossa cidade antiga. As pessoas lá apenas assistiram quando os homens de Crane vieram. Ninguém moveu um dedo. Então você estava na cidade errada. Sam ficou em silêncio por um momento. Então baixinho. Acho que estávamos. As mulheres de Miller's Creek haviam se encarregado de alimentar os trabalhadores. E ao meio-dia, longas mesas haviam sido montadas perto do riacho, carregadas com pão e ensopado, e tortas que faziam a boca de Jasper salivar. Ele não comia uma torta caseira há quase 10 anos. Sr. Mallister. Ele olhou para cima e encontrou uma mulher parada ao lado de sua cadeira, um prato nas mãos. Ela era jovem, talvez 25, com cabelo ruivo preso sob um gorro prático e olhos da cor de folhas de primavera. Senhora Sarah Holloway, ela disse oferecendo o prato. Não nos conhecemos direito, eu administro a loja geral na cidade. Senhora, ele pegou o prato, mais por reflexo do que por fome. Muito obrigado. Ela hesitou, então puxou um caixote e sentou-se ao lado dele. Eu queria te agradecer pelo que você fez.
Apenas fiz o que precisava ser feito. Não é assim que eu vejo. A voz dela era firme, mas gentil. Meu marido morreu há 2 anos, me deixou com a loja e não muito mais. Quando os homens de Crane vieram tentando me pressionar para vender, eu não sabia o que fazer. Eu estava assustada. Jasper olhou para ela. Realmente olhou. Havia sombras sob seus olhos e suas mãos apertadas em seu colo tremiam ligeiramente. Ela havia passado por algo, ainda estava passando por isso. Eles te machucaram? Não, mas deixaram claro o que aconteceria se eu não cooperasse. Ela encontrou seu olhar. Quando eu ouvi o que você fez, se opondo a Crane, protegendo aquelas crianças, isso me deu esperança. Me fez perceber que ainda existem pessoas boas neste mundo. Pessoas dispostas a lutar pelo que é certo. Eu não sou bom, Sra. Holloway. Sarah, e eu respeitosamente discordo. Antes que Jasper pudesse responder, uma comoção perto do local de trabalho chamou a atenção deles. Sam estava correndo em direção a eles, seu rosto corado de excitação. Jasper, você tem que vir ver isso. Eu não posso exatamente correr para qualquer lugar, filho. Então eu trarei para você. Sam agarrou seu braço e começou a puxar. Vamos, por favor. É importante. Jasper deixou-se ser guiado, apoiando-se pesadamente no ombro do menino. Eles abriram caminho lentamente pela propriedade, passando pelos trabalhadores e pelas pilhas de madeira, até que chegaram ao local onde a velha casa havia se erguido. E Jasper parou de respirar. Surgindo das cinzas, áspera mas reconhecível, estava a estrutura de uma nova casa. Não apenas uma cabana, uma casa de verdade com múltiplos cômodos e uma varanda adequada. Os ossos dela já estavam tomando forma. Trabalhadores pululando sobre a estrutura como formigas em uma colina. O quê? A voz de Jasper falhou. Ele tentou novamente. O que é isso? É sua casa. Os olhos de Sam brilhavam. Bem, nossa casa. As pessoas da cidade se juntaram e decidiram torná-la maior. Disseram, uma família precisa de espaço para crescer. Uma família? Somos nós. Sam apertou seu braço. Não somos? Jasper olhou fixamente para a estrutura em ascensão, para os homens e mulheres trabalhando juntos para construir algo do nada. Sua garganta estava apertada, seus olhos ardendo. Sim, ele conseguiu. Somos nós. Alguém deu um tapinha em seu ombro. Tom Hendricks, martelo na mão, serragem na barba. Espero que não se importe. Ficamos um pouco ambiciosos, Melister. Uma vez que começamos, as pessoas continuaram querendo adicionar coisas. Um quarto para a menina, uma cozinha adequada, um celeiro nos fundos para animais. Eu não sei como. Não nos agradeça, Tom sorriu. Apenas seja um bom vizinho. Isso é tudo o que qualquer um de nós pede. Jasper olhou para os rostos ao redor dele. Fazendeiros e lojistas, velhos e jovens, todos eles abrindo mão de seu tempo para ajudar um estranho e 2 crianças órfãs. Ele havia passado tantos anos sozinho, convencido de que não merecia comunidade, não merecia pertencer. E agora aqui estava, de qualquer forma, cercando-o por todos os lados. Talvez o mundo não fosse tão sombrio quanto ele acreditava. Talvez ainda houvesse luz se ele soubesse onde procurar. Obrigado, ele disse, sua voz áspera. Todos vocês. Naquela noite, eles acamparam junto ao riacho. Os 3 se amontoaram ao redor de uma pequena fogueira. O esqueleto da nova casa pairava perto, uma promessa de coisas que viriam. Sam adormecera quase imediatamente, exausto da emoção do dia. Mas Ellie ainda estava acordada, sentada perto de Jasper, sua boneca agarrada ao peito. Não consegue dormir? Jasper perguntou baixinho. Ela balançou a cabeça. Algo em sua mente? Por um longo momento, ela não respondeu. Ela apenas olhou fixamente para o fogo, seu rosto tremeluzindo com a luz refletida. Então, lentamente, ela estendeu a mão e pegou a dele. Isso havia se tornado um hábito entre eles. Essa comunicação silenciosa,
esta linguagem tácita de toque e gesto. Jasper aprendera a ler suas expressões para entender o que ela precisava sem palavras. Mas esta noite, algo parecia diferente. Ellie, ela virou para olhá-lo. Seus olhos estavam brilhantes, intensos, como se ela estivesse tentando lhe dizer algo importante. O que é, pequena? Ela abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente, e então, em uma voz tão pequena e enferrujada pelo desuso que ele quase não a ouviu, ela falou: segura. O coração de Jasper parou. O que você disse? Segura. A palavra veio mais forte desta vez, mais clara. Eu me sinto segura. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele não conseguiu detê-las. Não tentou. Ele a acolheu em seus braços, segurando-a perto, sentindo seu pequeno corpo tremer contra seu peito. Você está segura, ele sussurrou em seu cabelo. Eu te prometo, você está segura. Ela envolveu seus braços em seu pescoço e segurou firme, e então abafadas contra seu ombro 2 palavras mais. Obrigado. Jasper não conseguia falar. Ele apenas a segurou, balançando suavemente, deixando as lágrimas caírem. Em algum lugar profundo dentro dele, uma ferida que havia estado aberta por anos, finalmente começou a se fechar. Sam acordou com o som. Ele se sentou, confuso, limpando o sono de seus olhos. O que está acontecendo? O que aconteceu? Jasper olhou para ele por cima da cabeça de Ellie. Sua irmã falou. Sam ficou pálido. O quê? Ela disse que se sente segura e disse obrigado. Por um momento, Sam apenas olhou fixamente. Então seu rosto se enrugou e ele se arrastou até eles, envolvendo seus braços em ambos, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Ellie, ele engasgou. Oh, Deus, Ellie. A menininha puxou um braço livre e alcançou seu irmão, puxando-o para o abraço. Os 3 se abraçaram à luz do fogo. A estranha, quebrada, bela família que havia se encontrado na escuridão. E em algum lugar acima deles, as estrelas giravam, indiferentes e eternas, testemunhando o pequeno milagre se desenrolando abaixo. Os dias que se seguiram foram preenchidos com maravilhas. Ellie não falava muito. Uma palavra aqui, uma frase ali, sempre suave e hesitante. Mas cada palavra era um presente, um tesouro, um sinal de que ela estava voltando de onde quer que tivesse ido. Ela disse com fome quando era hora de comer. Ela disse com frio quando o vento soprou forte. Ela disse Sam quando queria seu irmão e Jasper quando o queria. Na primeira vez que ela disse o nome dele, Jasper teve que se virar para que as crianças não o vissem chorar. Ela está melhorando, Sam disse uma noite, observando sua irmã perseguir vagalumes perto do riacho. Todo dia um pouco mais. Crianças são resilientes. Jasper sentou-se em um tronco, esculpindo um pedaço de madeira no que poderia eventualmente se tornar um cavalo. Seu ombro ainda doía, mas suas mãos estavam firmes. Eles se recuperam. Eles se recuperam? A voz de Sam era calma, pensativa. Eu não sinto que me recuperei. Ainda tenho pesadelos. Ainda vejo o rosto de P às vezes. Logo antes, ele parou de falar. Jasper pousou sua faca. Isso é diferente. Como? Porque você não deve esquecer. Jasper olhou para ele, realmente olhou. Seu pai te amava. Ele morreu te protegendo. Isso não é algo de que você se recupera. Isso é algo que você carrega consigo todos os dias pelo resto de sua vida. Os olhos de Sam brilharam. Isso soa pesado. É, mas fica mais leve. Jasper pegou a faca novamente e começou a esculpir. Não porque o peso muda, mas porque você fica mais forte. Você aprende a carregá-lo e, eventualmente, torna-se parte de você. Não um fardo, mas uma fundação, algo para construir. Sam ficou em silêncio por um longo momento. Então foi isso que aconteceu com você com a guerra? Algo assim? Você ainda tem pesadelos todas as noites? Ajuda a falar sobre isso? Jasper considerou a pergunta. Ele nunca havia falado sobre isso. Não realmente. Ele havia enterrado o fundo e esperava que ficasse enterrado. Mas olhando para Sam agora,
Para este menino que estava lutando com seus próprios fantasmas, ele percebeu que talvez o silêncio não fosse a resposta, talvez nunca tivesse sido. Eu matei muitos homens na guerra, ele disse lentamente. Alguns deles mereciam. Alguns deles eram apenas garotos, não muito mais velhos que você, lutando por algo que não entendiam. Sam ouviu sem interromper. Depois que terminou, eu não conseguia parar de ver seus rostos. Não conseguia parar de ouvir seus gritos. As mãos de Jasper pararam na madeira. Tentei afogar a dor na bebida. Tentei trabalhar para esquecer. Nada ajudou. Então vim para cá. Imaginei que ficaria sozinho até morrer. Mas você não morreu? Não, eu não morri. Ele olhou para Sam. E então você apareceu na minha varanda, sangrando em todas as minhas botas. E de repente eu tinha algo para viver novamente. A respiração de Sam engasgou. Nós nos salvamos. Acho que sim. Então o que isso nos torna? Jasper pensou nisso. Família, ele disse finalmente. É isso que nos torna. Sam sorriu, um sorriso real, brilhante e quente e cheio de esperança. Sim, família. Ellie veio correndo de volta então, suas mãos em concha em torno de algo brilhante. Ela parou em frente a Jasper e abriu as palmas, revelando um único vagalume, sua luz pulsando suavemente na escuridão. Bonito, ela disse, sua voz suave de admiração. Muito bonito, Jasper concordou. Ela o soltou, observando-o flutuar para o céu noturno para se juntar a seus companheiros. Então ela virou para Jasper, sua expressão séria. P gostava de vagalumes. Foi a primeira vez que ela mencionou o pai desde aquela noite. Ele gostava? Ela acenou com a cabeça. Ele costumava pegá-los para mim, colocá-los em um pote ao lado da minha cama para que eu não tivesse medo do escuro. A garganta de Jasper apertou. Parece algo que um bom pai faria. Ele era bom. A voz dela tremeu ligeiramente. Ele tentou nos proteger, mas os homens maus eram muito fortes. Ele te protegeu. Jasper estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Ele deu a você e Sam tempo para correr, tempo para me encontrar. Tudo o que aconteceu desde então, esta casa, esta família, é por causa do que ele fez. Ellie considerou isso. Então, ele ainda está nos protegendo mesmo que tenha ido embora de certa forma. O amor dele ainda está aqui em você e seu irmão. Isso nunca vai embora. Ela ficou em silêncio por um momento. Então ela subiu no tronco ao lado dele e encostou-se em seu braço. Eu te amo, Jasper. 4 palavras. Apenas 4 palavras simples. Mas elas o atingiram mais forte do que qualquer bala jamais o fez. Eu te amo também, pequena. Sua voz estava grossa e instável. Mais do que posso dizer. Sam havia vindo para se juntar a eles, e agora ele sentou-se do outro lado de Jasper. Os 3 sentaram-se ali na escuridão que se aproximava, observando os vagalumes dançarem, sentindo o calor da presença um do outro. Nós vamos ficar bem, não vamos? Sam perguntou. Jasper colocou um braço em cada um deles. Sim, filho, nós vamos ficar muito bem. A casa foi terminada no primeiro dia de dezembro. Não era chique, mas era sólida. 3 quartos, uma cozinha, uma sala principal com uma lareira de pedra, uma varanda que envolvia a frente, perfeita para assistir ao pôr do sol. Um celeiro nos fundos já lar de 2 cavalos e uma vaca leiteira que a senhora Patterson havia insistido em doar. Toda a família precisa de uma vaca. Ela havia dito, não admitindo discussão. A cidade inteira apareceu para a festa de inauguração. Mesas foram montadas no quintal, carregadas com comida e bebida. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, brincando e rindo. Alguém havia trazido um violino e a música encheu o ar. Jasper parou na varanda observando tudo, sentindo como se estivesse sonhando. Grande comparecimento. O xerife Whitmore apareceu ao lado dele, uma xícara de cidra na mão.
As pessoas realmente gostaram de você, Malister. Não consigo entender por quê. Eu consigo. Whitmore tomou um gole de sua cidra. Você fez algo que a maioria dos homens apenas fala. Você se levantou quando importava. As pessoas lembram disso. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Esse é exatamente o meu ponto. Whitmore deu um tapinha em seu ombro. Aquela oferta ainda está de pé, a propósito. A cidade poderia usar um delegado, alguém que sabe como lidar com problemas. Vou pensar nisso. Você tem pensado nisso por 3 semanas. Sou um pensador lento. Whitmore riu. Justo, mas não pense demais. Precisamos de homens bons, Jasper. Homens como você. Ele perambulou para pegar mais cidra, e Jasper ficou sozinho com seus pensamentos. Um delegado ele. A ideia teria parecido risível alguns meses atrás. Ele estivera tão certo de que seus dias de luta haviam acabado, que ele não tinha mais nada a oferecer, mas talvez isso não fosse verdade. Talvez ainda houvesse trabalho a ser feito, erros a corrigir, pessoas a proteger. No que você está pensando? Sam havia aparecido ao lado dele, um prato de comida nas mãos. Nada importante. Mentiroso. O menino sorriu. Você tem aquele olhar, aquele que você faz quando está planejando algo. Eu não tenho um olhar. Você definitivamente tem um olhar. Jasper quase sorriu. Certo. O xerife me ofereceu um emprego, delegado. Os olhos de Sam se arregalaram. Você vai aceitar? Ainda não sei. O que você acha? Eu acho, Sam fez uma pausa, considerando. Eu acho que você seria bom nisso. Protegendo pessoas, defendendo o que é certo. Isso é o que você faz. É um trabalho perigoso. O rancho também é. A agricultura também é. Assim como quase tudo por aqui. Sam encolheu os ombros. Pelo menos como delegado você faria a diferença. Quando você ficou tão sábio? Deve ter pego de você. Eles ficaram juntos em silêncio confortável, observando a festa girar ao redor deles. Ellie estava no quintal, brincando de algum tipo de jogo de palmas com as meninas Patterson. Ela estava rindo, realmente rindo, sua voz alta e brilhante e bonita. Ela está feliz, Sam disse baixinho. Ela está. Eu não pensei que haveria assim novamente depois de tudo. Ele engoliu em seco. Eu estava com tanto medo, Jasper. Medo de que ela nunca voltasse. Medo de perdê-la também. Você não a perdeu. Você a salvou. Nós a salvamos. Sam olhou para ele. Juntos. Jasper acenou com a cabeça lentamente. Juntos. Sarah Holloway se aproximou dos homens, suas bochechas coradas pelo frio, um sorriso no rosto. Sr. Malister, Sam, que celebração. Senhora, Jasper inclinou a cabeça. Obrigado por vir. Não teria perdido isso. Ela hesitou. Então eu trouxe algo para as crianças, um presente de inauguração. Ela estendeu um pacote embrulhado em papel pardo. Sam o pegou, curioso, e cuidadosamente o desembrulhou. Dentro havia 2 livros. Um era um abecedário, do tipo usado para ensinar a ler. O outro era uma coleção de contos de fadas, a capa gasta, mas as páginas ainda intactas. Eu sei que eles podem não ter tido muita escolaridade com tudo o que aconteceu. Sarah disse, eu pensei, bem, se eles quisessem aprender, isso é maravilhoso. A voz de Sam estava grossa de emoção. Ellie vai amar os contos de fadas. Mamãe costumava ler para ela antes. Ele não pôde terminar, mas Sarah pareceu entender. Então é para ser. Obrigado, Sra. Holloway. Sarah, ela sorriu para ambos. Me chame de Sarah. Depois que ela saiu, Sam virou-se para Jasper com um olhar conhecedor. Ela gosta de você. Não comece. Eu só estou dizendo. Eu sei o que você está dizendo. E estou dizendo não. Mas Sam apenas sorriu, não convencido, e foi mostrar a Ellie seus novos livros. Jasper o observou ir, balançando a cabeça. Crianças, sempre pensando que sabiam tudo.
Mas mais tarde naquela noite, depois que a festa havia terminado e os convidados haviam ido para casa, Jasper se viu pensando em Sarah Holloway, em seus olhos gentis e seu sorriso suave, e na maneira como ela o havia olhado como se ele fosse algo digno de ser visto. Havia muito tempo desde que alguém o havia olhado assim. Ele sacudiu o pensamento e foi verificar as crianças. Sam já estava dormindo em seu novo quarto, estendido na cama como se fosse dono dela. Ellie estava em seu quarto, aquele com a janela virada para o leste para que ela pudesse assistir ao nascer do sol. Ela estava sentada na cama, o livro de contos de fadas aberto em seu colo, sua boneca de pano ao lado dela. "Não consegue dormir?" Jasper perguntou da porta. Ela balançou a cabeça. "Você vai ler para mim?" 4 meses atrás, ela não havia falado uma palavra. Agora ela estava pedindo para ele ler uma história para ela. Milagres aconteciam todos os dias se você soubesse onde procurar. "Chegue para o lado", ele disse. Ela abriu espaço para ele, e ele se acomodou na cama ao lado dela, pegando o livro. Ele abriu em uma história sobre uma princesa e um dragão e um cavaleiro que salvou o dia. "Este?" Ela acenou com a cabeça ansiosamente. Então Jasper leu. Sua voz era áspera, sem prática. Ele não lia em voz alta para ninguém há décadas, mas Ellie não parecia se importar. Ela se enrolou contra seu lado, seus olhos seguindo as palavras, seu rosto suave de admiração. Quando ele terminou, ela estava quase dormindo. "Jasper?" "Sim, pequena." "Você é o cavaleiro da história?" Ele sorriu. "Não sei sobre isso. Sou apenas um velho soldado tentando fazer o certo. Eu acho que você é o cavaleiro." Sua voz estava sonolenta, desaparecendo. "Você nos salvou assim como na história." "Talvez. Mas você sabe o quê?" "O quê?" Ele beijou o topo da cabeça dela. "Você e Sam, vocês me salvaram de volta." Ela sorriu, seus olhos se fechando. "Bom, é assim que as famílias funcionam." "Sim", Jasper sussurrou, observando-a adormecer. "É exatamente assim que as famílias funcionam." Ele sentou-se ali por muito tempo, ouvindo-a respirar, sentindo o calor de seu pequeno corpo contra o dele. Lá fora, o vento sussurrava através dos choupos e em algum lugar distante, um coiote chamava a lua. Esta era a vida dele agora, não a solidão que ele havia escolhido, não a penitência que ele pensava merecer. Algo melhor, algo real, um lar, uma família, uma razão para continuar. Jasper Mallister havia passado anos fugindo de seu passado, convencido de que a redenção estava além de seu alcance. Mas aqui, neste pequeno quarto, com esta criança dormindo ao lado dele, ele finalmente entendeu a verdade. A redenção não era algo que você ganhava. Era algo que você construía. Dia a dia, escolha por escolha, um pequeno ato de amor de cada vez. E ele estava apenas começando. A primavera veio devagar para Miller's Creek. A neve derreteu em pedaços, revelando a terra marrom por baixo. O riacho inchou com o escoamento, correndo alto e frio pela propriedade Thornton. E na varanda da nova casa, Jasper Mallister sentou-se em sua cadeira, observando o mundo acordar de seu longo sono de inverno. 6 meses haviam se passado desde aquela noite terrível. 6 meses de cura, de reconstrução, de aprender o que significava ser uma família novamente. Ele ainda tinha as cicatrizes. Sempre teria. Os ferimentos de bala haviam deixado suas marcas em seu ombro, seu lado, sua perna. Algumas manhãs ele acordava duro e doendo, sentindo cada um de seus 55 anos. Mas a dor era gerenciável agora, apenas mais uma parte de viver. A porta da frente rangeu e Ellie apareceu, ainda em sua camisola, seu cabelo escuro emaranhado do sono. Manhã pequena. Manhã. Ela caminhou até ele, pés descalços nas tábuas de madeira, e subiu em seu colo. Havia se tornado a rotina deles. Este tempo tranquilo juntos antes que o dia começasse. Sam ainda está dormindo.
Aquele menino podia dormir durante uma tempestade. Ele ronca. Ele ronca agora? Como um urso. Ela fez um som ressonante em sua garganta. E Jasper riu. 6 meses atrás, ela não havia falado uma palavra. Agora ela tagarelava quase constantemente, compensando o tempo perdido, enchendo a casa com sua voz. Era o som mais doce que Jasper já havia ouvido. O que faremos hoje? Ela perguntou. Tenho que ir para a cidade. Assuntos do xerife. Posso ir? Você não tem aulas com a senhora Patterson? Ellie fez uma careta. Ler é chato. Ler é importante. De que outra forma você vai aprender todos aqueles contos de fadas? Ela considerou isso. Você poderia apenas contá-los para mim. Eu não sei tantos quanto os livros sabem. Então aprenda mais. Jasper balançou a cabeça, sorrindo. Você é esperta demais para o seu próprio bem. Você sabe disso. Sam diz, eu pego de você. Sam está cheio de bobagens. Sam está bem aqui. O menino apareceu na porta, bocejando, seu cabelo espetado em todas as direções. E eu ouvi isso. Bom, talvez você leve isso a sério. Sam arrastou-se e caiu na cadeira ao lado deles. Com 14 anos agora, ele estava crescendo rápido, mais alto do que Jasper esperava, com uma promessa dos ombros largos de seu pai. Mas seus olhos ainda eram jovens, ainda capazes de admiração. Você vai para a cidade hoje? Sam perguntou. Sim, Whitmore quer revisar algumas coisas. Problema? Nada sério. Apenas algum gado desaparecido no lugar dos Henderson. Provavelmente apenas se desviou, mas precisamos verificar. Sam acenou com a cabeça, tentando parecer casual, mas Jasper podia ver a preocupação sob a superfície. O menino, ainda preocupado, ainda esperava perigo em cada esquina. Talvez ele sempre esperasse. Eu estarei bem, Jasper disse de volta antes da ceia. Eu sei. Sam cutucou uma lasca no braço da cadeira. É só ter cuidado, ok? Sempre sou. Ellie havia observado a troca com olhos conhecedores. Sam se preocupa demais. Sam se preocupa na medida certa. Seu irmão rebateu. Você se preocupa com tudo. Isso é porque tudo pode dar errado. Mas não deu. A voz de Ellie era calma, mas firme. Não desde que Jasper veio. Tudo tem sido bom. Sam olhou para ela, então para Jasper. Algo mudou em sua expressão, a preocupação dando lugar a algo mais suave. Sim, ele admitiu. Acho que sim. Jasper cavalgou para a cidade 1 hora depois, o sol da primavera quente em seus ombros. O distintivo de delegado estava preso ao seu peito, ainda brilhante e novo, mesmo depois de 3 meses usando-o. Ele havia resistido a aceitar o trabalho no início, não achava que era o homem certo para isso. Mas Whitmore havia sido persistente, e eventualmente Jasper ficou sem desculpas. Aconteceu que ele era bom nisso, não a parte da luta, embora tivesse havido um pouco disso. Principalmente era falar, ouvir, ajudar as pessoas a resolver seus problemas antes que se tornassem problemas maiores. Jasper havia passado tantos anos sozinho que havia esquecido o quanto sentia falta de fazer parte de algo, de ser útil. A rua principal estava ocupada quando ele chegou. Fazendeiros trazendo mercadorias para o mercado. Mulheres comprando na loja geral. Crianças correndo entre os edifícios jogando algum jogo que só elas entendiam. Várias pessoas acenaram enquanto ele passava e ele inclinou o chapéu em resposta. Delegado Mallister. Ele virou-se para ver Sarah Holloway parada em frente à sua loja, uma vassoura nas mãos e um sorriso no rosto. Ela havia começado a chamá-lo por seu título desde que ele aceitara o trabalho. E não importa quantas vezes ele lhe dissesse para apenas chamá-lo de Jasper, ela continuava. Ele suspeitava que ela fazia isso apenas para vê-lo se contorcer. Senhora Holloway. Sarah. Sarah. Ele parou seu cavalo em frente à loja. Bela manhã. Ela encostou a vassoura na parede e caminhou até ele, indo ver o xerife. Sim, senhora.
Negócios de gado lá no lugar dos Henderson. Ouvi falar disso. Tom Henderson esteve aqui ontem, convencido de que alguém o está roubando. Isso é o que vamos descobrir. Ela acenou com a cabeça, mas não se afastou. Havia algo em sua expressão. Hesitação, talvez, ou esperança. Eu estava pensando, ela disse lentamente, se você poderia estar livre neste domingo depois da igreja. O coração de Jasper fez algo estranho em seu peito. Livre para quê? Estou fazendo um assado. Pensei que talvez você e as crianças pudessem querer se juntar a mim. Ela fez uma pausa, o rubor subindo em suas bochechas. Se você não estiver muito ocupado. Ele deveria dizer não. Ele sabia que deveria. Envolver-se com alguém, deixar alguém se aproximar, era um risco do qual ele havia desistido anos atrás. Pessoas de quem ele gostava tinham o hábito de se machucar. Mas olhando para Sarah agora, para seus olhos gentis e seu sorriso esperançoso, ele não conseguiu se recusar. Nós gostaríamos disso. Ele se ouviu dizer, obrigado. O rosto dela se iluminou. Maravilhoso. Por volta das 2h, estaremos lá. Ela tocou seu braço brevemente. Apenas um toque de dedos mal ali. E então ela se foi, desaparecendo de volta em sua loja. Jasper sentou em seu cavalo por um momento mais, perguntando-se ao que diabos ele acabara de concordar. Então ele balançou a cabeça e continuou cavalgando. A situação Henderson acabou sendo exatamente o que Jasper havia suspeitado. Uma seção da cerca havia caído em uma tempestade recente, e o gado havia vagado, eventualmente encontrando seu caminho para o pasto de um vizinho a 3 milhas de distância. Sem roubo, sem jogo sujo, apenas o caos usual da vida na fronteira. Ele passou a tarde ajudando a reunir os animais desaparecidos. E quando ele se dirigia para casa, o sol estava baixo sobre as montanhas. Sam o esperava na varanda. Problema? Apenas uma cerca quebrada. Jasper desmontou e conduziu seu cavalo em direção ao celeiro. Nada com que se preocupar. Sam o acompanhou. Ellie fez algo para você, um desenho. Ela tem trabalhado nisso o dia todo. O que é? Ela não vai me dizer. Diz que é uma surpresa. Jasper sorriu. Então acho que terei que esperar para ver. Eles acomodaram o cavalo e quando voltaram para casa, o cheiro de algo delicioso vinha da cozinha. A senhora Patterson estava ensinando Sam a cozinhar. Disse que todo jovem deveria saber como se alimentar. E o menino havia se dedicado a isso com surpreendente entusiasmo. Ensopado? Jasper perguntou, cheirando com apreciação. Ellie ajudou. Ela ajudou agora? Eu mexi. A menininha apareceu na porta da cozinha, seu rosto manchado de farinha por alguma razão. E eu provei muito. Eu notei, Sam bagunçou o cabelo dela. Vá se limpar. O jantar está quase pronto. Ela correu e Jasper a observou ir com um calor no peito que ainda o surpreendia às vezes. Esta vida comum e cotidiana, era algo que ele nunca esperara ter. Nunca pensara que merecia. Mas aqui estava, de qualquer forma. Ei, Jasper. Sim. Sam estava mexendo o ensopado de costas para o quarto, mas havia algo em sua voz que fez Jasper prestar atenção. Eu tenho pensado em P. Jasper se inclinou contra o balcão. E quanto a ele? Eu costumava ficar tão bravo com Crane, com seus homens, com todos que não nos ajudaram. Os ombros de Sam estavam tensos, seu aperto na colher, com os nós dos dedos brancos. Mas ultimamente eu não sei. A raiva ainda está lá, mas é diferente. Menor. Isso é bom, filho. É? Sam virou-se para encará-lo. Às vezes me sinto culpado, como se estivesse esquecendo-o por não estar mais zangado. Jasper considerou suas palavras cuidadosamente. Seu pai não gostaria que você carregasse essa raiva para sempre. Ele gostaria que você vivesse e fosse feliz. Como você sabe? Porque é isso que eu gostaria se fosse ele. Jasper foi até o menino e colocou a mão em seu ombro.
Você honrar seu pai não é sobre permanecer com raiva dos homens que o mataram. É sobre se tornar o homem que ele esperava que você fosse. Gentil, corajoso, bom. Os olhos de Sam brilharam. Estou tentando. Eu sei que você está, e você está fazendo um trabalho infernal. O menino abaixou a cabeça, envergonhado, mas Jasper podia ver a tensão deixando seus ombros. Essas conversas acontecem mais frequentemente agora. Momentos de honestidade, de vulnerabilidade, de trabalhar através do luto que ainda pairava sob a superfície. Era um trabalho lento curar, mas eles estavam fazendo isso juntos. Jasper, a voz de Ellie ressoou pela casa, excitada e impaciente. Acho que ela está pronta para te mostrar aquele desenho, Sam disse, limpando os olhos. Acho que sim. Jasper a encontrou na sala principal, parada ao lado da lareira com um pedaço de papel agarrado ao peito. Seu rosto estava limpo agora, seu cabelo penteado, e ela estava praticamente vibrando de antecipação. Feche seus olhos, ela comandou. Sim, senhora. Ele os fechou, sentindo-se ridículo, mas entrando na brincadeira. Ouviu seus passos se aproximarem, sentiu-a pressionar o papel em suas mãos. Ok, você pode olhar. Ele abriu os olhos e olhou para o desenho. Era rústico. Ela tinha apenas 8 anos, afinal. Mas o significado era inconfundível. 3 figuras estavam em frente a uma casa de mãos dadas. Um homem alto com cabelo grisalho, um menino com ombros largos e uma menininha com uma boneca de pano. Abaixo das figuras, em letras trêmulas, mas legíveis, ela havia escrito: Nossa família. A garganta de Jasper se fechou. Ele tentou falar. Não conseguiu. Tentou novamente. Você gosta? A voz de Ellie estava ansiosa. Eu trabalhei muito duro. Eu amo. As palavras saíram ásperas, quebradas. Eu amo mais do que tudo. O rosto dela se dividiu em um sorriso brilhante e ela se jogou nele, envolvendo seus braços em sua cintura. Ele a segurou apertado. Esta menininha que havia entrado em sua vida sangrando e quebrada e silenciosa, que de alguma forma havia encontrado seu caminho de volta à luz. Vou pendurá-lo bem aqui, ele disse apontando para a lareira acima da lareira, para que todos possam ver. Sério? Sério? Sam havia vindo da cozinha e os estava observando com uma expressão que era partes iguais de alegria e tristeza. A mesma expressão que Jasper suspeitava estar em seu próprio rosto. O jantar está pronto, Sam disse baixinho. Eles comeram juntos, os 3, da maneira que faziam todas as noites. Eles conversaram sobre seus dias, sobre o gado desaparecido e o desenho e as aulas com a Sra. Patterson. Eles riram das piadas de Ellie, mesmo das que não faziam sentido. Eles planejaram para amanhã, tarefas a serem feitas, lugares para ir, pessoas para ver. Era ordinário, mundano, perfeito. Depois da ceia, Sam lavou a louça enquanto Ellie ajudou Jasper a pendurar seu desenho. Eles encontraram um prego, martelaram-no na madeira acima da lareira e cuidadosamente posicionaram o papel. Lá, Jasper recuou. O que você acha? Ellie o estudou criticamente. Está um pouco torto, adiciona caráter. Ela riu. Você é bobo e você deveria estar se preparando para dormir. Mais 5 minutos. 2. 3. 2,5. Ela considerou este acordo. Jasper a observou correr pela sala, endireitando coisas que não precisavam ser endireitadas, prolongando o inevitável. Ela havia se tornado tão diferente da criança silenciosa e aterrorizada que ele havia encontrado junto ao riacho. Tão viva. Jasper. Sim, pequena. Você está feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Ele olhou para ela. Realmente olhou e viu genuína curiosidade em seus olhos. Ela não estava perguntando para ser tranquilizada. Ela estava perguntando por que queria saber. Sim, ele disse lentamente. Eu acho que sim. Você acha? Eu sei, ele sorriu. Eu sei que estou feliz,
Mais feliz do que estive em muito, muito tempo. Ela acenou com a cabeça satisfeita. Bom, porque nós também estamos felizes. Sam não diz, mas eu consigo perceber. Ele sorri mais agora. Ri mais. Eu notei. Isso é por sua causa. Ela veio até ele pegando sua mão com as duas dela. Você nos fez uma família novamente. Você nos deu um lar. Ellie, eu sei que P se foi. Eu sei que a mamãe se foi. Eu ainda sinto falta deles todos os dias. Seus olhos estavam brilhantes, mas ela não chorou. Mas ter você, isso não faz a falta ir embora. Apenas torna mais fácil de carregar. Jasper ajoelhou-se para que ficassem olho a olho. Isso está exatamente certo, pequena. É exatamente isso que a família faz. Ela o abraçou então, feroz e apertado, seus pequenos braços surpreendentemente fortes. Ele a segurou até que ela estivesse pronta para soltar. Então levantou e a observou correr para seu quarto. Sam estava encostado na porta da cozinha, observando. Você ouviu isso? Jasper perguntou. Cada palavra. Garoto esperto, o mais esperto. Sam se afastou da moldura da porta e caminhou até a lareira, estudando o desenho de Ellie. Ela está certa, você sabe, sobre você nos tornar uma família. Vocês dois se fizeram uma família. Eu apenas fui incluído. Não é assim que ela vê, nem como eu vejo. Sam virou-se para encará-lo. Eu tenho querido dizer algo. Provavelmente deveria ter dito isso meses atrás, mas não conseguia encontrar as palavras. Você não tem que? Sim, eu tenho. O menino respirou fundo. Quando o P morreu, eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu pensei que o melhor que eu podia esperar era sobreviver, manter Ellie segura, sobreviver um dia de cada vez. Eu nunca imaginei que realmente seríamos felizes novamente. Jasper permaneceu em silêncio, deixando-o falar. Mas então você apareceu, um estranho com um rifle e um desejo de morte, que tinha todas as razões para nos afastar e não o fez. Que lutou por nós, sangrou por nós, quase morreu por nós. A voz de Sam rachou. E eu continuo pensando. Por quê? Nós não éramos ninguém para você. Apenas duas crianças com problemas em nossos calcanhares. Você nunca foi ninguém. Nós éramos para todos os outros, Tonero. Eu não sou todos os outros, Sam riu. Um som curto e úmido. Não, você definitivamente não é. Ele atravessou o quarto e parou em frente a Jasper, olhando para ele com aqueles olhos jovens e velhos que haviam visto demais. Eu nunca pensei que teria um pai novamente, ele disse baixinho. Não depois do que aconteceu com P. Mas nestes últimos meses, observando você com Ellie, observando você comigo, eu percebo algo. O que é isso? Família não é apenas sangue. É escolha. É aparecer dia após dia. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Ele engoliu. Você apareceu para nós todos os dias e eu preciso que você saiba o quanto isso significa. O peito de Jasper estava apertado, seus olhos ardendo. Ele colocou as mãos nos ombros do menino. Este garoto corajoso, ferido, bonito que havia se tornado um filho para ele em todos os aspectos que importavam. Sam Thornton, ele disse, sua voz áspera. Na noite em que você tropeçou em minha varanda, você salvou minha vida. Eu estava morrendo aqui, não em meu corpo, mas em minha alma. Eu havia desistido de tudo, do mundo, das pessoas, de mim mesmo. Sam estava chorando agora, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas ele não desviou o olhar. Você e sua irmã me deram uma razão para lutar novamente, uma razão para viver. Jasper o puxou para um abraço, segurando-o apertado. Eu não te salvei naquela noite. Você me salvou e eu passarei o resto da minha vida tentando ser digno disso. Sam se agarrou como se nunca fosse soltar, seus ombros tremendo com soluços. Eu te amo, Jasper. Eu sei que não disse isso antes, mas eu amo. Eu te amo. Eu te amo também, filho.
A palavra veio fácil agora. Natural, certo? Eu te amo também. Eles ficaram assim por muito tempo. Duas pessoas quebradas se segurando, encontrando força na conexão entre eles. O domingo chegou brilhante e claro. Jasper vestiu sua boa camisa, aquela que Sarah havia remendado para ele depois que ele a havia rasgado em um poste de cerca, e ajudou as crianças a se aprontarem. Sam resmungou por ter que usar uma gola, e Ellie insistiu em trazer sua boneca de pano. E quando eles finalmente saíram pela porta, eles estavam atrasados para a igreja. Não importava. O culto foi longo e o pregador foi prolixo. E Jasper passou a maior parte dele observando os flocos de poeira flutuarem nos feixes de luz pelas janelas. Mas ele cantou os hinos quando todos os outros o fizeram, e inclinou a cabeça para as preces. E quando acabou, ele sentiu algo que poderia ter sido paz. Sarah os esperava lá fora, bonita em um vestido azul que combinava com seus olhos. "Prontos?" ela perguntou. "Prontos?" A casa dela era pequena, mas aconchegante, cheia do cheiro de carne assada e pão fresco. As crianças se adaptaram imediatamente. Sam se tornando útil na cozinha. Ellie explorando cada canto com curiosidade não disfarçada. "Você tem muitos livros", Ellie anunciou, parada em frente a uma prateleira lotada. "Eu tenho", Sarah concordou. "Você gosta de livros?" "Jasper lê para mim todas as noites. Ele lê agora." Sarah lançou-lhe um olhar divertido. "Eu não sabia que você era um leitor, delegado Mallister. Há muito que você não sabe sobre mim, Sra. Holloway." Sarah. Ela sorriu e algo quente se desenrolou no peito de Jasper. Ele estivera sozinho por tanto tempo que havia esquecido como era isso. Este fácil ir e vir. Este simples prazer de estar com alguém que o entendia. Talvez fosse hora de parar de esquecer. O jantar estava delicioso, a conversa fácil. Sarah perguntou sobre as aulas das crianças, sobre o trabalho de